Cid e aliados fazem força-tarefa para garantir apoio à convocação de reunião extraordinária no PDT. O Carlos Alberto tem a informação. O senador Cid Gomes e aliados estão fazendo uma força-tarefa para garantir apoio suficiente à convocação de uma reunião extraordinária do diretório do PDT Ceará para eleger uma nova executiva para o partido. O objetivo do grupo é colocar Cid de forma permanente na presidência da legenda cearense, sem chances para destituição até uma nova eleição. Pelo regimento, é necessário que o requerimento contenha pelo menos 1/3 das assinaturas dos membros titulares da diretoria. O movimento ocorre após um novo episódio da crise no PDT vir à tona na última segunda-feira, com a destituição do senador Cid Gomes do comando interino da legenda pelo deputado federal André Figueiredo. Licenciado do cargo desde julho devido a um acordo firmado com Cid, Figueiredo revogou a licença sem aviso prévio. Com isso, ele voltou a acumular a função de presidente do PDT Ceará e presidente do PDT Nacional, este último de forma interina. Como justificativa para a decisão, o deputado federal alegou descumprimentos feitos por Cid enquanto estava na interinidade, como a concessão de uma carta de anuência para que o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, deixasse a sigla sem sofrer qualquer sanção, e a tentativa de aderir oficialmente à base do governo Elmano de Freitas. Nessa terça-feira, a bancada estadual do PDT se reuniu na presidência da Assembleia Legislativa do Ceará para articulações. O vai-vem de deputados era constante e até o vereador Júlio Brise passou por lá para deixar a sua assinatura. Com a redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Isso vem repercutindo ainda na Assembleia Legislativa. Claro, o assunto voltou e era esperado que voltasse a provocar esse debate todo, com apoio, com encontros, com reuniões. Nos bastidores existe essa mobilização aí dos aliados de Cid Gomes para chegar junto aos membros do diretório regional do PDT, principalmente os prefeitos pedetistas, para assinar esse requerimento de convocação do diretório, que é a instância maior do partido, para que haja então aí a votação em torno da tentativa de se fazer uma eleição na executiva do partido, ou seja, o objetivo é destituir André Figueiredo do cargo, do comando do PDT aqui no estado do Ceará, que era algo que já estava sendo colocado em discussão lá atrás, antes de julho, quando finalmente houve aquele acordo selado de paz para Cid assumir interinamente o comando do PDT. Então existe uma expectativa de conseguir aí pelo menos até 50 assinaturas no mínimo, mas tem gente que quer um pouco mais, até hoje, quarta-feira. Isso para apresentar já esse documento, né, de convocação do diretório. Por quê? Isso para atender aquela data inicialmente prevista da convocação do diretório. O senador Cid Gomes não cravou a data, mas ele colocou aí mais ou menos para o dia 16. Como é necessário protocolar esse documento até 8 dias antes, então a data de hoje ela serve assim como limiar para que se consiga o número de assinaturas necessárias. E essa questão do PDT, Marcos e ouvintes, ela não termina por aí, quer dizer, ainda tem muita coisa rolando. Uma delas, por exemplo, é hoje, está marcada, por exemplo, hoje às 9 horas, uma audiência de instrução dessa ação que está lá na Justiça Eleitoral, onde o deputado Evandro Leitão, ele tenta justificar a sua desfiliação do PDT. Lembra daquela carta de anuência que foi concedida pelo comando do partido aqui, pelo Cid Gomes, para que Evandro pudesse deixar o PDT em busca de outro partido, de outra filiação, sem que houvesse risco de perder o mandato? Pois é, essa questão toda está sendo questionada, está judicializada, o PDT Nacional não concorda, recorreu inclusive porque ele não havia sido incluído na ação e disse que tinha que ser incluído. A Justiça Eleitoral aqui do Ceará disse que sim, tanto é que tem 2 pessoas que vão depor favorável ao Cid Gomes e tem 2 que vão também fazer esse depoimento, que vai ser virtual, defendendo, logicamente, o ponto de vista do PDT Nacional. Aí, no caso aqui do Cid, vai ser o Aldigueri, que é o líder do governo na casa, o Romeu Aldigueri, vai fazer a defesa de Evandro Leitão e da decisão da carta de anuência, e depois o Guilherme Landim, que é o vice-presidente.
Do lado do PDT, são duas figuraças lá do Diretório Nacional, inclusive o jurídico do Nacional, né, da liderança do PDT na Câmara dos Deputados. Então, eles vão contrapor, colocar os argumentos do que está no regimento interno do PDT em relação a essa questão da proibição da carta de anuência não ser dada pelos diretórios regionais, mas sim com a aprovação do Diretório Nacional. Isso é mais uma etapa, Marcos, do que a gente vem acompanhando dessa batalha jurídica, dessa batalha entre alas internas no PDT, que a gente ainda não sabe exatamente como vai terminar. Seja como for, o ex-prefeito Roberto Cláudio disse uma coisa, que na visão dele, a tomada de decisão do André Figueiredo de reassumir o controle do partido foi acertada e que só ele tem condições de dar a tranquilidade ao partido. É esse o entendimento, claro que há discordância em relação à outra ala que apoia Cid Gomes.